Tá de volta com a Manhã da Piedade, hoje quinta-feira, e olha só, nesta época do ano, muitas famílias aproveitam as férias escolares dos filhos para viajar, para descansar, para desligar, né, gente? E nada como fazer algumas economias para aproveitar melhor ainda esse período, né, as nossas férias. E com as viagens no período fora de casa, então nós deixamos de utilizar alguns serviços, né, como telefone, internet, TV a cabo, a água também e, claro, até a energia elétrica, né? Agora, o que muitas pessoas não sabem é que é possível suspender temporariamente, né, estas contratações. Bom, para esclarecer algumas dúvidas como estas, né, destes temas tão importantes, principalmente nesta época do ano, eu recebo aqui no programa a Gabriela Vieira, que é representante do Movimento das Donas de Casa. Gabriela, bom dia, bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada pelo convite. Quando a gente fala em suspensão temporária, nós estamos falando de que, na verdade, na prática, em relação a esse tipo de serviço que eu falei, Gabriela? De uma economia. Aham. A gente deixa de pagar aquela mensalidade, então você consegue economizar. E em tempos de recessão, de crise, né, dependendo do valor do pacote, é uma economia muito bem-vinda. E essa suspensão, ela tem algumas particularidades, dependendo do tipo de prestação de serviços que você pretende suspender. Bom, eu citei alguns serviços ali, principalmente nessa época das férias. Eu queria que você contasse para quem está em casa quais são, de fato, esses serviços, né, que nós conseguimos suspender. Os serviços que são regulamentados pela Anatel, como TV por assinatura, telefone fixo, imóvel, banda larga, internet, eles têm a previsão de que o consumidor pode, mediante solicitação, né, através do saque da empresa, ele pode solicitar uma suspensão pelo período mínimo de 30 dias e no máximo de 120 dias. Então, mediante uma simples, né, ligação para o saque, ele não precisa apresentar motivo e ele pode solicitar. E a empresa tem um prazo de até 24 horas da solicitação para providenciar essa suspensão. E na hora de ligar para o saque, por exemplo, tem que estar com alguns documentos em mãos? Ótimo. A primeira, né, questão que vai ser apurada é se o consumidor se encontra adimplente. Então, ele só pode solicitar, ele só vai ter esse pedido deferido, né, esse pedido concedido, autorizado, se ele tiver com as contas em dia. Então, ele não pode estar com nenhum débito em aberto. Então, uma conta em aberto, ele não vai conseguir esse serviço? Ele não consegue suspender, ele tem que estar de forma regular com a empresa, né? A sua obrigação, que é o pagamento pontual, deve estar cumprida. Então, de posse dessa situação, uma vez que ele se encontra adimplente, ele entra em contato. O que a gente recomenda é que ele pegue os dados daquele contato, como a data, o número do protocolo e também, por prudência, o nome do atendente. Anota, porque se porventura, mesmo diante desse pedido, depois ele for surpreendido com uma cobrança, né, nesse período de suspensão, ele pode fazer uma reclamação perante a própria fornecedora, né, a própria empresa, que é o ideal, o primeiro contato com a empresa, e caso esse pedido não seja atendido, caso não haja o estorno, a devolução do valor que ele pagou, até mesmo seja recortado, decotado essa cobrança indevida, ele pode fazer uma reclamação perante a Anatel e até mesmo perante os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, Movimento das Donas de Casa Consumidores, para que ele tenha o seu direito resguardado. Então, fez o pedido, guardar o documento, guardar o número do protocolo, porque ele pode ser muito útil aí no futuro próximo, né? Pode ser muito útil, sem dúvida, porque ele precisa, né, de alguma informação que o resguarde quanto à pontualidade daquele pedido, à data que ele o fez, para que ele possa depois pleitear a adequação daquela data, a adequação daquele pedido. Agora, essas empresas, elas podem cobrar algum tipo de taxa para suspender e depois para voltar a fornecer esse serviço, doutora? No caso desses serviços regulamentados pela Anatel, não. É gratuito. Ótima pergunta, porque as pessoas, né, elas podem fazer esse serviço, não o fazem, mas elas podem fazer sem qualquer ônus, né, dentro desse prazo de 30 dias, com até 120 dias. Então, se houver, no prazo de um ano, esse pedido de suspensão mínima de 30 dias com um máximo de 120, a empresa fornecedora, segundo a regulamentação da Anatel, não pode cobrar nenhuma taxa. É uma solicitação a título gratuito.
Agora, muitas pessoas viajam 15 dias, aproveitam feriados também para, né, emendar ali e descansar com a família. Nessas épocas também, essa pessoa consegue fazer esse pedido? Por exemplo, pode dividir esses 30 dias, 15 e 15? Com relação a esses serviços regulamentados pela Anatel, TV, né, por assinatura, internet e telefone, não. Não. Tem que ser 30 dias. Mas com relação a outros serviços, como, por exemplo, academia, assinaturas de jornais, revistas, estacionamento, né, nos grandes centros, isso pode ser verificado perante o contrato, ou se o contrato for omisso com relação a essa possibilidade, entrar em contato com o fornecedor para que haja ali um ajuste, né, um acordo para que o consumidor continue fiel, vinculado àquele serviço e, por sua vez, o fornecedor entenda, né, que não há justificativa para manter uma cobrança, sendo que não está havendo ali a prestação de serviços. Então, de posse, né, dessa tentativa, não há impedimento nenhum, porque não existe uma legislação específica que regulamente essa suspensão. A gente teve até um projeto de lei do Senado, proposto em 2013, para alterar o Código de Defesa do Consumidor, para que o Código tivesse um artigo, um dispositivo para regulamentar, né, a suspensão temporária de serviços de prestação continuada. Mas não foi para frente. Ele foi arquivado em 2018, então até o momento o CDC é omisso com relação à regulamentação específica da suspensão. Então isso ficaria a encargo das agências reguladoras, como a Anatel já o fez, e também com os fornecedores, nos contratos, né, entre os fornecedores e os consumidores. Agora, no caso dos serviços que estão sob a guarda da Anatel, a pessoa viajou, pediu lá o cancelamento, a suspensão, né, por 30 dias. Depois ela vai viajar novamente. Ela pode pedir mais 30? Está dentro desses 120 dias aí que é o máximo? Ela pode fazer esse pedido durante um ano. Só uma vez por ano? Só uma vez por ano. Então, fez o pedido, suspendeu 30 dias, vai ter que ser no próximo ano. Tem até uma discussão com relação, né, a esgotar o limite máximo, né, uma vez que de 30 limitado a 120, mas num primeiro momento a informação é que haja, sim, esse respeito, né, para respeitar esse pedido a cada 12 meses, um pedido por ano. Mas a gente sabe que já tem algumas empresas que acabam flexibilizando, né, em alguns períodos para manter a fidelização do cliente, mesmo porque a concorrência pode acabar sendo uma motivação para haver aí uma maior flexibilidade. Vale a negociação, então, né? Um contato direto, uma conversa com a empresa. Sem dúvida, pelo menos a tentativa, né, de que eu vou precisar ficar, né, com esse período suspenso. E uma informação importante que para esses serviços regulamentados pela Anatel, não há a necessidade de você motivar. Eu vou sair de férias ou eu vou ficar um tempo fora do país. Não. É um direito sem apresentar justificativa do porquê. Então, às vezes, a pessoa não quer iniciar um novo contrato, quer manter aquele pacote, quer manter aquela promoção que ele conseguiu, né? Muitas vezes... Isso é muito comum mesmo. Isso é muito comum, mas naquele momento ele precisa fazer um ajuste financeiro, precisa reduzir, então ele pode solicitar, né, a suspensão temporária, independente do motivo, porque a regulamentação da Anatel não implica, não condiciona essa suspensão temporária a uma motivação específica. Então, ele poderá fazê-lo por simples, né, pretensão de redução de despesas momentâneas. Sem justificar. É um direito adquirido e pronto, né? É um direito regulamentado pela Anatel. Agora, luz e água, outra grande preocupação das pessoas que às vezes vão viajar, as pessoas vão ficar um período maior fora de casa, querem também pedir a suspensão desses serviços. E nesse caso? Pois é, esse caso é um pouco mais complicado, porque não tem uma regulamentação específica das respectivas agências reguladoras, né? Como no caso da Anatel. Então, cada concessionária, ela tem suas regras próprias. O que é mais comum é que existe uma taxa de cobrança para fazer esse desligamento e uma outra taxa para fazer a religação. Então, aí, o que a gente sugere? O consumidor, primeiro, se informar, né? Procurar obter todas as informações mais completas possível para que ele faça uma análise se vale a pena.
Porque muitas vezes, quando você, né, fica um tempo ausente, você pode adotar alguns procedimentos básicos, como fechar o registro, Exatamente. desligar o disjuntor e tudo mais, desde que você analise a particularidade da sua, né, da sua residência. E aí você vai pagar a taxa mínima. Então, dependendo do valor que vai ser cobrado a título de taxa para desligar e a título de taxa para religar, essa não seria uma economia. E ainda tem outro problema, existe o prazo. E o prazo é maior? O prazo, não, estou falando o prazo para você fazer esse procedimento, porque muitas vezes essas concessionárias, elas pedem um prazo para efetivar o desligamento e outro prazo que infelizmente não é pequeno, muitas vezes de 5, 6, a gente já tem conhecimento até de 10 a 15 dias para providenciar. É muito maior do que o de 24 horas, que é regulamentado no caso da Anatel. Então, você volta para sua residência, você ficou um período fora e volta e vai ficar sem luz por 5 dias, né? Então, é uma situação que você tem que analisar se realmente vale a pena, ou se você faz o pedido antes de retornar para que aquele prazo que foi, né, informado que é necessário para fazer a prestação de serviço, ele seja encerrado antes do seu retorno. Porque você volta para a residência sem fornecimento de água e sem fornecimento de luz, você pode causar um transtorno e um dissabor muito maior. São serviços essenciais, né? Então a pessoa tem que analisar bastante nesse caso. Essas taxas geralmente são altas? Elas não são baratas. Então, por isso, às vezes, né, o valor da tarifa mínima que você vai pagar pela manutenção do serviço sem utilizar, ele é menor do que ambas as taxas, porque é uma taxa para desligar e outra taxa para religar. Porque o que se entende nesse caso? Que você está cancelando o contrato, iniciaria um novo contrato, porque você está pedindo para desligar e está pedindo... Porque não tem essa regulamentação, no caso de água e luz, de suspender. Porque quando você pede para desligar e para religar, entende-se que vai iniciar um novo contrato. Por mais que não seja, uma vez que você está, né, o endereço é o mesmo, a residência, né, as particularidades continuam mesmo, mas na prática é isso que tem acontecido. Você paga para desligar e depois paga para religar. Agora, tem uma pergunta do João Furtado de Nova Lima, doutor. Ele quer saber, no caso dos serviços sob guarda da Anatel, se caso as empresas se recusarem a prestar esse tipo de serviço, suspender, né, os serviços temporariamente, o que ele pode fazer? Ótimo. De posse desse pedido, dessa solicitação, ele pode procurar, né, fazer essa reclamação na própria empresa, falar, olha, uma vez que vocês estão negando um direito que é a mim conferido, é a mim resguardado, eu quero registrar a minha reclamação, eles devem dar um prazo, né, para que haja ali uma resposta. Encerrado esse prazo, entrar em contato com a Anatel para registrar essa negativa, para que a Anatel também tenha conhecimento que a fornecedora ela foi provocada, porque o melhor, né, é que o consumidor ele oportunize a empresa para a empresa analisar esse pedido. E aí, de posse, né, desse protocolo e do encerramento desse prazo para análise, ele entra em contato com a Anatel e fala, ó, tive o meu direito negado, e eu quero me resguardar quanto a isso. E a Anatel, obviamente, por questões, né, de regulamentação, vai fiscalizar, vai procurar saber se procede o que se sucedeu. Não resolveu perante a agência reguladora, ou eu quero fazer uma reclamação na agência reguladora e concomitantemente num órgão. Posso fazê-lo? Pode. Ele pode fazer o registro perante, né, a agência, perante a Anatel, e também providenciar uma reclamação perante um órgão de defesa do consumidor, que, né, como o Movimento das Donas de Casa e Consumidores e PROCON. Os grandes centros sempre têm um PROCON, tem alguma entidade que possa aí, né, defender os direitos. Tá. Agora, para finalizar o nosso bate-papo, doutor, uma dúvida que me surgiu. Tempo de contrato tem a ver com esse pedido? E às vezes a pessoa está 6 meses lá com a operadora de telefonia celular e vai viajar. Ela pode fazer esse pedido de suspensão? A regulamentação é que você tenha pelo menos 1 ano já de contrato, porque ele já demonstra aquela continuidade na prestação de serviço contratada. Mas existem aí também tentativas de que não tenha essa carência mínima para realizar o pedido. Mas, no primeiro momento, 1 ano
de prestação de serviço já realizada, 1 ano de contrato já concretizado. Independente do plano, se a pessoa mudou de um plano para outro, mas está dentro daquela empresa, o que vale é o tempo do contrato com a empresa. Exatamente, a gente entende que uma vez que ele já adquiriu aquele contrato, aquela prestação de serviço, é da data da contratação, da data daquela fidelização com aquele fornecedor. As pessoas sabem desses direitos? Elas fazem uso dele, doutora? O número de consumidores que utilizam esse direito ainda é muito pequeno, por 2 questões. Uhum. Eu acho que a primeira é realmente a falta de conhecimento, né? Então, assim, veicular isso é sempre muito importante, é uma prestação de serviços, né, muito válida para que a pessoa saiba dos seus direitos e também pelo trabalho. Porque existe também aquela resistência ou aquele temor, né, de que isso vai ser trabalhoso, eu vou ter que entrar em contato, vou ter que esperar a ligação, porque infelizmente essas ligações muitas vezes são demoradas. E aí a pessoa fica com receio de quando, né, precisar da reativação, qual que é o tempo. Então, uma vez que esse direito começar a ser utilizado com mais frequência, se torna também um procedimento mais padrão, mais comum, isso vai se tornar mais natural. Porque é uma economia considerável, principalmente se a pessoa ficar um tempo maior fora de casa, vai ficar um tempo fazendo curso fora, né? Então, assim, ou realmente precisa dessa economia por um prazo, mas não quer perder o que conseguiu, não quer perder aquele histórico, né, que ela tem com a empresa. Então, eu acho que é um direito que ele precisa cair mais no gosto da população para que também ele sirva de caráter pedagógico para que outros fornecedores comecem a adotar como uma prática mais recorrente. Com certeza, como é o caso de revista que você disse, jornais, até Água e Luz, quem sabe, no futuro, né? Por que não? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho preguiça, é um desgaste tão grande ficar ligando, aguardando a ligação, não vai valer a pena a economia, mas vale a pena sim. Quando coloca tudo na ponta do lápis, faz uma diferença danada, né? Faz uma diferença grande. E até mesmo para flexibilizar, quem sabe, o prazo, né? Porque o prazo hoje mínimo de 30 dias, mas para diminuir para um prazo menor, porque, né, as famílias que ficam em férias não é o grande número que fica de 30 dias para cima. Então, um prazo de 15 dias é um prazo que se adequa mais à realidade da população brasileira. Então, se esse direito começa a ser mais recorrentemente exigido para ser cumprido, começa a abrir aí a possibilidade dele ser mais flexibilizado, né? Para atender mais a realidade daquele que vai utilizá-lo. Vamos fazer valer, então, os nossos direitos, né? Doutora Gabriela, muito obrigada por ter vindo conversar conosco nesta manhã e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. E você aí de casa, continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, viu? No próximo bloco, nós vamos conhecer um projeto muito legal que é a Vila Cegonha. Não saia daí.